de ir para as perspectivas, alguém tem alguma curiosidade sobre a China? Gostaria de comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa? Fábio, você falou da criminalidade. Você chegou a ver ou ter contato como é a lei penal e como é Extremamente rígida. a comparação com a impunidade brasileira, né? A lei é extremamente rígida. Há uns 30 dias atrás eu vi uma reportagem falando que um prefeito de uma grande cidade tinha sido executado porque favoreceu a esposa numa empreiteira por causa de $1 milhão e foi executado. E o que a gente ouve para uma coisa que eu não citei com relação a drogas, ainda bem que você lembrou aí de voltar o slide. Droga lá na China existe, o uso de droga existe, mas é raríssimo. Por quê? O usuário é tratado como doente mental, é internado, e o traficante é executado sumariamente. Dizem que a lei é executada de forma extremamente rigorosa. O que a gente pode falar com relação a números que eu ouvi, né? Que no ano de 2006 foram executados, segundo o governo chinês, 2 mil pessoas foram executadas. Segundo a Organização dos Direitos Humanos, o número deve ser próximo dos 3 mil. 3 mil pessoas executadas. Quantos inocentes vocês acham que devem ter sido executados nesse meio desses 3 mil? Vamos considerar o número da Organização de Direitos Humanos. 10%? 20%? Quem dá mais? Quem acha que teve mais de 20% de inocentes executados na China? Vamos fechar nos 20? São 600 pessoas. 600 pessoas. No Brasil, em 2006, no mesmo ano, 10 mil pessoas foram mortas por homicídio no país. Então, se alguém tem dúvida, ainda mais a China com 1,3 bilhão de habitantes... 1,5 bilhão. 1,3 bilhão oficial, né? Porque tem muita gente que não é registrada. Hoje estava com o diretor da estatal da Ministro, 1 bilhão e 400 é o número oficial, mas ele sabe que tem mais 100 mil embaixo do tapete. Eles não conseguiram contar ainda. Não vão chegar. É também contar porque com a política do filho único no interior, muitas mães não registram os filhos para não ter sanções. Então, uma coisa que deu para perceber é o seguinte: 1 milhão e 500 milhões de habitantes é difícil você controlar. Como é que o governo vai conseguir controlar tudo isso? Não controla, é óbvio, mas as pessoas obedecem. Eu vou entrar já nesse ponto, mas existe a lei? Existe. O chinês obedece, ele sabe que se ele não cumprir, ela será cumprida, pelo bem ou pelo mal. O exemplo é da buzina. Como é que uma placa em Guangzhou escrito proibido buzinar, sujeito a multa, faz o chinês mudar de ideia, que não deve buzinar na cidade? Uma placa é suficiente, porque ele sabe que a lei será cumprida, ou pelo menos ele acredita nisso. Pergunta essas coisas com capacidade assim, de processos. Tipo assim, você falou que traficantes executam sumariamente, dizem que 72 horas. Dizem. Ou seja, o judiciário é extremamente mais rápido. Esse prefeito, parece que o julgamento dele demorou 40 dias. Houve uma investigação, mas aparentemente houve uma comprovação e ele foi executado em 40 dias. Esse foi um julgamento lento, Oi? Esse foi um julgamento lento, é um político, né? A questão de droga é porque a pessoa só é condenada se há um flagrante, né? E se há um flagrante, não há muito que discutir, é um julgamento sumário, com representantes públicos contra a pessoa que não tem direito nem a advogado de defesa. Então é um julgamento extremamente rápido. E lembrando, acho que todo mundo sabe aqui, a família paga a bala, né? Que é mais complicado. Mais alguma curiosidade? Mas tudo lá seria execução ou só os crimes mais graves? Não entendi? Tudo seria execução lá ou só os crimes, né? Não, só os crimes hediondos. Eu vi uma penitenciária na China, pequena, mas existe, né? Existe bastante. E é muito similar ao nosso, né? Quadradão, tudo. Só que não é cheio. Eles têm me avisado que está ansioso, surpreendendo um pouquinho mais. Dessas cidades que você visitou, qual que você achou que tinha maior qualidade de vida, assim? Hong Kong é top da top. Xangai deve ser próximo.
E Guangzhou é uma bela cidade para se morar. Se eu fosse morar na China, a cidade que eu moraria seria Shenzhen, que é uma cidade de 6, 7 milhões de habitantes, mas uma cidade extremamente moderna. 20 anos atrás era uma vila de pescador, e hoje é uma cidade de 7 milhões de habitantes, que de longe se parece um pouco com Miami. As avenidas bem arborizadas, os condomínios com muitos jardins, shoppings bem modernos, as pessoas falam inglês fluentemente pela proximidade com Hong Kong. Então, eu vi lá uma qualidade de vida muito interessante, transporte público rápido, barato, as pessoas andam de ônibus normalmente, estrangeiros. Não, Hong Kong não tem visto. Você pode visitar Hong Kong por 90 dias sem visto. Mas acho que é a única cidade. Macau também? Macau também. Macau também. Macau, Hong Kong ainda está no regime anterior, não está no regime político rígido. Então, nós brasileiros não precisamos disso, mas dentro da China precisamos disso. E como não? Visto de turista, visto de negócio, visto de estudante. Só fazendo um comentário. Meu pai é de Cantão, de Guangzhou, Guangdong, do nosso mercado. O estado é tamanho Paraná, tem 230 milhões de habitantes. O estado é maior do que o Brasil em termos de população. E com isso, as complicações todas, naturalmente, se multiplicam. Mas existe, como parece, uma disciplina, né, que consegue ordenar. Hoje eu quase perdi paciência. Né, eu falei, olha, não vou poder chegar na associação. Eu peguei para ir discutir até eu poder levar o cliente e vir para cá, 3 horas e meia. Não é possível. Né? Lá com caos, nunca tive problema de trânsito. Mesmo com caos. Você sabe que vai demorar, mas você sabe que hora você vai chegar. Você vai demorar meia hora para estar no destino, para andar 10 km, mas você demora meia hora. O transporte público é bem mais eficiente, bem mais disponível do que os daqui. Eu não cheguei a ter, não tive coragem de andar de ônibus, não precisei andar de ônibus, até porque eu fazia sempre o trajeto fábrica e sempre as fábricas iam nos recepcionar. Mas um conhecido que a gente encontrou em Shenzhen comentou que ele anda de ônibus normalmente, o transporte é bem eficiente. Você falou que os salários são bem mais baixos, mas o custo de vida é mais baixo também? Muito baixo, absurdamente baixo. Transporte, ônibus, pelo menos a Shenzhen custava acho que 8 centavos. A alimentação é muito barata, você vai num restaurante de excelente nível por R$30. As coisas são muito baratas, aluguel, as despesas da água, só para vocês terem uma referência, os salários mínimos, né, ele está colocando o salário viajado em algumas cidades do Rio, né, mas eu visitei o interior, o pessoal está na faixa de 50, 60, 70 dólares. Não. Eles conseguem poupar 20%. Né? E os meus funcionários já pegaram no dia 20 vale do mês que vem. Então, realmente, o conceito de poupança, o conceito de não gastar, parece que é muito cultural. E eles vivem dentro do seu planejamento. Porque se não for, também não consegue sobreviver. O país não deixa. Essa dívida, modelo capitalista, não é cultural. Então, eles ficam dentro da sua modéstia. Mas ainda ganhando pouco ainda sobra dinheiro. Eu vi muito operário chinês com iPhone lá de $200. Vi muito, mas muito. Lá não tem problema com abastecimento de água. A população tão grande, não tem problema com abastecimento de água. Abastecimento de água. O fornecimento de água. Luz já tem. Luz tem. Vários showrooms, várias fábricas ficam com luz ligada durante o dia, aí quando chega um visitante eles ligam. Mas água não tem nenhum problema. Com certeza. A China tem um problema grande, né? O maior problema governamental é a água, realmente, do manancial. O Brasil, por outro lado, nós temos o maior manancial de água, né, potável, e a China, com problema de terras, problema de poluição, problema disso, tem problema. Mas eles estão investindo muito em tecnologia. O último que eu fiquei sabendo, eles estão importando da Israel dessalinização. Estão fazendo centros absurdos disso, né, de dessalinização, principalmente no norte do país, que tem um problema muito grande disso. Eles têm também o reuso da água, né,